Abra a tua Bíblia comigo, por favor, no livro de 1 Crônicas, capítulo 14. Livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas vem logo depois de Reis, que vem logo depois dos livros de Samuel. Então é Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 14. Amém? É bom estar na presença do Senhor, não é, gente? Quem pode glorificar a Deus por isso aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 1 de 1 Crônicas, capítulo 14. Hirão, rei de Tiro, enviou ao rei Davi, uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros, para lhes constituírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Vamos pular o verso 3, 4, 5 e 6, que é só uma relação da família de Davi. Vamos para o verso 8. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de toda Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus, verso 10: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Verso 11. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Berazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos, e aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Continuamos lendo, verso 12. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Verso 13. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo Davi consultou a Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e o ataque-os em frente das amoreiras. 15. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois esse é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteus por todo o caminho, desde Gibeão até Gesser. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Glória a Deus. Amém? A Bíblia começa aqui narrando no verso 14, nós lemos praticamente todo o capítulo 14 de 1 Crônicas, que Davi, após se tornar rei de toda Israel, Davi começou a reinar depois da morte de Saul, primeiramente em Judá, em Hebrom, pegando só o território de Judá e parte do território de Benjamim. Eram duas partes do extenso território de Israel. Depois de 7 anos, o povo de Israel resolveu fazê-lo rei de toda Israel, e ele começa a reinar em Israel, e reinou sobre todo Israel 40 anos. Mas no começo do reinado dele, aqui registra o começo do reinado de Davi, Davi com pouco mais de 30 anos de idade. A Bíblia conta que Hirão, o rei de Tiro era um país um pouco ao norte de Israel, mandou a ele uma delegação. Na verdade, Hirão ficou sabendo que Davi tinha interesse em construir na sua cidadela de Jerusalém, que ele tinha acabado de conquistar, na fortaleza, tinha interesse de construir um palácio, um centro administrativo, um lugar para ele morar, mas um lugar para ele reinar, governar. E Hirão, também interessado, evidentemente, numa política de bons relacionamentos econômicos, que seria bem viável para ele também, envia toras de cedro, envia materiais, envia pedreiros, como um laço diplomático para Davi. E a Bíblia diz que através desse ato, eu gosto muito desse texto, através desse ato Davi tem a certeza de que ele era de fato uma pessoa escolhida por Deus, que de fato Deus tinha colocado ele para reinar, e o seu reinado ser próspero em Israel.
nesse ato de Irão. Irão é usado por Deus para confirmar algo na vida de Davi. Veja, irmãos, preste muita atenção, a vida de Davi era sobrenatural do começo ao fim. Nos seus 14, 15 anos aparece lá um profeta e unge ele com óleo precioso e fala que ele é o próximo rei de Israel. Depois de um tempo, com seus 17, 18 anos de idade, até menos se for o caso, ele vai lutar contra o maior lutador, guerreiro daquela época, um gigante Golias, e ele vence apenas usando uma funda e uma pedra. Deus dá a vitória para ele. Depois ele se torna genro do rei, ele se torna um soldado, ele se torna um general de guerra. Por fim o rei quer matá-lo, e ele tem que fugir desse rei. Ele fica anos fugindo, ele fica anos se escondendo em cavernas, até que Deus permite que ele habite numa cidade chamada Ziclac, onde ele começa a constituir ali um governo, um reino para o povo que estava junto com ele, para o povo que estava seguindo ele, e agora ele se torna rei de toda Israel. Ele tinha motivos de sobra para acreditar que Deus estava com ele, mas a Bíblia ensina que até esse momento ele não tinha uma confirmação no coração dele. Havia uma confirmação no céu, havia uma confirmação de Deus, mas o coração humano, a humanidade de Davi ainda não tinha aceitado aquilo. Então Deus usa um homem chamado Irão para confirmar no coração dele. Muitas vezes a gente tem tantas promessas lançadas na nossa vida, falas e falas e falas, e mesmo assim continuamos na incredulidade. Mesmo assim continuamos perguntando: será? Agora, vamos aprender com Davi. Davi, mesmo nessas ações, mesmo tendo dúvida, mesmo tendo questionamento, eu só leio alguns dos seus salmos, mesmo tendo questionamento, Davi não deixou de confiar em Deus, Davi não deixou de ter fé, porque no final das coisas é fundamental, é importante, ou melhor, o que é fundamental, o que é importante para o cristão é ele ter fé. Vocês estão entendendo? Quem está comigo aqui, deixa eu ver. Davi teve fé, ele acreditava. Então Deus pensou, raciocinou. Olha só que eu estou falando, misericórdia, irmãos. Deus envia Irão para confirmar algo no coração. Irmãos, Deus vai enviar um Irão na tua vida para confirmar algo no seu coração. Deus vai enviar um Irão na tua vida para confirmar uma mensagem para você. Mas eu vou ser mais ousado. Deus vai te usar como um Irão para abençoar outros, para que através da sua vida você traga uma confirmação de fé no coração de pessoas que precisam, um fortalecimento de fé no coração de entes e familiares, de pessoas, de vizinhos, de pessoas que trabalham junto com você. Você vai ser um instrumento de Deus para trazer uma confirmação no coração deles. Você crê nisso, amém? Bom, aí Davi tem essa certeza, ele tem essa confirmação no coração, através da vida de Irão, e os filisteus ficam sabendo. Os filisteus eram povos que viviam numa região chamada Filístia, na proximidade de Israel. Era um dos povos, se você lembrar, que quando Deus deu a Canaã para Israel, falou: vocês têm que destruir os filisteus também. Era um dos povos que vivia na terra de Canaã. Bem provável que eram os últimos que sobraram naquela região. Os filisteus têm uma figura na Bíblia, principalmente na época de Davi, de Salomão e de Saul, como arqui-inimigos de Israel. Na verdade eram 5 cidades-estados de 5 príncipes que se juntavam e faziam tudo junto. Era o povo da Filístia, os filisteus. É uma representação dos nossos inimigos espirituais. A palavra Satanás quer dizer adversário. O diabo é o nosso adversário. A briga do diabo, a briga de Satanás e dos demônios não é com Deus. A igreja precisa entender isso. Com Deus ele já tentou e perdeu. Ele foi jogado do céu na rebelião. A Bíblia fala sobre isso. Ele leu a Bíblia, diferente de muito cristão, o diabo leu a Bíblia. Ele sabe que o que está na Bíblia é verdade e vai acontecer. Ele sabe que na Bíblia está dizendo que há um lago de fogo preparado para ele. Escuta aqui que eu vou te falar em nome de Jesus. O inferno é preparado para o diabo. Essa historinha que a gente às vezes
ouve que lá no inferno o diabo manda, que o diabo vai ficar espetando os outros com um garfinho, etc. É conversa. O inferno é lugar para o diabo ser queimado, ser destruído. É a condenação eterna, e o diabo já está condenado. Mas ele é o nosso arqui-inimigo, ele é o inimigo da igreja, ele é o seu inimigo, ele é o nosso adversário. Os filisteus é uma representação disso. Quando os inimigos de Davi ficam sabendo que ele está feliz, que o reinado está próspero, o que eles fazem? Junta todo mundo e fala: vamos lá prender Davi. Junta todo mundo, e olha, quando a gente pega o original, eu peguei essa expressão, é mais ou menos assim: na esperança de realizar sua ruína. Mais ou menos assim, o original fala que os filisteus decidiram atacar Davi na esperança de fazer a ruína dele. Os seus adversários espirituais têm a esperança de arruinar a sua vida, de arruinar os seus negócios, de arruinar a sua profissão, de arruinar a sua família, de arruinar o seu coração. Os filisteus pensaram fazer a mesma coisa com Davi, então eles juntam, mas Davi toma a iniciativa de enfrentá-los. A Bíblia diz que Davi, ao saber disso, organiza o seu exército e parte para a batalha. Vou te dar uma palavra de Deus aqui, meu irmão: não espere Satanás te atacar, se prepare. Maior é aquele que está em você do que ele que age no mundo. É o Senhor que batalha por você e pela sua família. E Davi toma a iniciativa de enfrentá-los, mas aí Davi faz algo que é rotina, que é uma constância na vida, no ministério de Davi. Antes de qualquer batalha, Davi consultava a Deus. E a gente não ora de jeito nenhum, né, irmãos? Antes de qualquer ato, de qualquer decisão, Davi consultava a Deus. As 2 vezes que ele não consultou a Deus, ele deu errado, não deu certo. Tem 2 versículos maravilhosos que aparecem em Samuel, em 2 Samuel, em 1 Samuel, em 2 Samuel e aqui em 1 Crônicas, que diz assim: que o Senhor dava vitória a Davi aonde quer que ele ia. Quem quer ter isso na tua vida, meu irmão? Quem quer poder declarar: o Senhor me dá vitória onde eu for, onde eu estiver? Quem pode? Quem gostaria de declarar isso? Então vamos aprender com Davi. Davi consultava ao Senhor. E eu achei muito interessante a oração que ele faz aqui. Ele faz 2 perguntas no verso 10 a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Olha a oração que Davi faz: devo, e o Senhor estará comigo? Essa batalha é sua também? Tem certeza que Davi pensava igual Moisés. Moisés orava assim: se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Eu vou mandar meu anjo. Não, Deus, o Senhor não está entendendo, não quero anjo. Se o Senhor não for comigo, eu fico por aqui também. Era a oração de Moisés. Davi, da mesma forma, ele faz 2 perguntas: eu devo, o Senhor vai estar comigo? Querido, deixa eu dar uma palavra de Deus para você. Antes de tomar qualquer decisão, em qualquer área da sua vida, nos seus negócios, em qualquer área da sua vida, pergunte a Deus: devo? E se o Senhor estará com você? 2 perguntas que você tem que fazer: eu devo, Deus? Eu devo fazer isso? Eu devo fazer isso, Deus? Hoje a bispa Priscila, pregando no culto das 10 horas, ela falou uma coisa muito interessante aqui. Ela falou assim, ela mostrou através do texto, usando Maria, Marta e tal, ela falou assim: a gente é muito igual Marta e Maria. Quando algo acontece com a gente, ao invés de perguntar, ela fez 2, né, ilustração: Maria e Marta na morte de Lázaro, e Maria, mãe de Jesus, quando acabou o vinho. Eu achei interessante, né? Quando Lázaro morreu, Jesus chega, Maria e Marta fala para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Aí ela fala que lá quando acabou o vinho naquela época representava tudo: celebração, festa, alegria, tudo de bom no casamento era relacionado a vinho. Faltou vinho, ou seja, o casamento estava sendo um fracasso, a festa estava um fracasso. E Maria, mãe de Jesus, fez diferente de Maria e Marta.
Ela foi atrás, ela mandou os servos, ela foi atrás de Jesus e perguntou: o que eu faço? Aí a bispo Priscila falou um negócio aqui, ela falou assim: gente, vamos falar a verdade, se a gente estivesse no lugar lá, no casamento, a gente ia ser Maria e Marta, em vez de ser Maria, mãe de Jesus. A gente ia falar: Jesus, por que o Senhor deixou isso acontecer, Jesus? É ou não é, irmãos? Quando uma coisa acontece de ruim na nossa vida, a gente já fala: Jesus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso, Jesus? É assim ou não é? Se o Senhor não estivesse aqui, Jesus, eu não te entendo, Jesus, oh Jesus, e tal. E Maria, mãe de Jesus, ensinou a gente a fazer outra coisa. Acabou o vinho, pergunta para Jesus o que faz. Coisas ruins acontecem, quando acontece a gente não pode reclamar, a gente tem que perguntar para Jesus: e agora? O que eu faço? Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Davi podia ter falado assim: Deus, eu acabei de ter paz, eu acabei de arrumar aqui meu castelozinho, acabei de arrumar meu governo, está na hora de eu pensar em agricultura, está na hora de eu pensar em economia, chega de batalha. Não, Davi perguntou: devo? E o que eu vou fazer? O Senhor vai estar comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Quem está me entendendo? Deixa eu ver aqui, quem está comigo? Irmãos, nós temos que aprender a orar. Tiago, o apóstolo Tiago fala assim: pedis e não recebeis, porque pedires mal. Tiago capítulo 4. Para esbanjar em vossos próprios prazeres. Irmãos, tem gente que pede e não recebe porque está pedindo errado. Então eu estou te dando uma palavra de Deus para romper na sua vida agora, em nome de Jesus. Faça como Davi: Deus, devo? E se Deus falar que não deve? Estou fora. O Senhor vai estar comigo? E Deus responde: sim, vou estar com você, parte para a guerra. Então Davi parte, vence os filisteus numa batalha, e ele dá uma declaração: como as águas rompem, como as águas vêm e rompem onde passam. Aqui na NVI usa uma expressão mais para a nossa compreensão: como uma enchente de águas vem rompendo tudo. Eu rompi o ataque dos filisteus e venci, e por isso Davi chama aquele lugar de Baal Perazim. Perazim quer dizer brecha, lugar de buraco, uma abertura. Deus fez uma abertura em Baal, que era o Deus dos filisteus. Deus veio e rompeu como a água e deu vitória a ele. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Aí ficou por isso mesmo. Glória a Deus, vamos exaltar o Senhor, lógico, evidente. Mas enquanto Davi estava adorando e exaltando o Senhor, os filisteus se organizaram e atacaram de novo. Irmãos, constante na vida cristã: ataques, ataques, ataques. Vou repetir: é uma constância na vida cristã: ataques, ataques, ataques. Eu brinco, né? Casamento é assim: tem a crise dos 5 anos, depois tem a crise do 6º ano, depois tem a crise do 7º, depois tem a crise do 8º, depois vai até a crise do 25. Aí depois da crise do 25, sabe qual que vem a crise? Do 26, depois do 27, até que chega na crise dos 50. E depois, aí começa outra crise, a crise dos 51, etc. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? E crise financeira, irmãos? Nós somos brasileiros ou não somos? Crise financeira é com nós mesmos. É ou não é? Quer povo mais carimbado, tarimbado, preparado para enfrentar crise financeira igual nós? Não tem. Eu tenho uma cunhada da bispa Priscila, que ela fala uma coisa que é legal. Ela fala assim, que brasileiro que é rico. Se assustei, ela fala: esse americano não é rico coisa nenhuma, não. Europeu não é rico, não. Brasileiro que é rico. Eu falei: mas por quê? Uai, brasileiro compra $3 5,60, lógico que a gente que é rico. Eu falei: mesmo, ela tem razão nisso aí, irmão. Brasileiro que se sobrevive assim, é uma constante isso, irmãos. Então a gente vence o primeiro ataque como uma enchente que vem e destrói o nosso inimigo, e quando a gente está celebrando, os inimigos se reorganizam e atacam de novo. Só tem um jeito dos inimigos não te atacar: você não ter sucesso.
Só tem um jeito de você não ter inveja na tua vida, você não ter sucesso. Só tem um jeito de ninguém falar mal de você, você ser um pleno desconhecido. Se você começar a ter sucesso, vão ter inveja de você. Se você começar a vencer, os inimigos vão tentar te atacar. Se você começar a expressar Jesus, que é uma função do cristão, brilhar a luz de Deus através de você, para que os homens glorifiquem a Deus ao olhar as suas obras, vão atrair inimigos. Quem está me entendendo, quem está comigo, faz assim com a mão. Então a Bíblia diz que os filisteus voltam a atacar, está no verso 13, e Davi mais uma vez pergunta para Deus. Só que Deus faz de outra forma, Deus dá uma estratégia. Deus fala assim: você não vai atacar de frente, você vai atacar por trás. Irmãos, olha que coisa maravilhosa aqui, presta atenção por favor. Deus, o nosso Deus, o maravilhoso Deus que servimos, é Deus estrategista. E como Deus estrategista, Ele ama dar, e eu provo na Bíblia por vários textos, Ele ama dar estratégias ao seu povo. Deus é Deus de estratégia. Olha, querido, meu irmão, minha irmã, Deus vai dar uma estratégia para os seus negócios. Deus vai dar uma estratégia diferente para os seus negócios. Deus vai dar uma estratégia para você conquistar a sua família para o Senhor. Deus vai te dar uma estratégia para você ter uma vida ministerial avançada. Deus vai te dar uma estratégia para você conquistar o coração dos seus filhos. Deus vai dar uma estratégia para você restaurar o seu casamento. Deus vai dar uma estratégia para você vencer em todas as áreas. Deus é Deus de estratégia. Davi, você não vai atacar de frente, não, você vai atacar por trás. E vai esperar, perto das amoeiras, porque quando você ouvir, agora presta atenção, porque isso aqui é importante e eu vou terminar. Quando você ouvir um barulho de marcha em cima das árvores, das amoeiras, é que você vai atacar. Irmãos, a Bíblia, ela resume fatos. O que está na Bíblia é o que Deus quer que a gente saiba, mas evidentemente aconteceu muito mais coisas. Eu falo isso aqui, você acha mesmo que Paulo só escreveu 11 cartas? Numa época que só se comunicava por cartas? Paulo escreveu inúmeras cartas, com ensinamentos, com orientações, com conselhos, mas essas cartas que estão na Bíblia são aquelas que Deus quis que a gente chegasse até nós. Você está entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Mas a gente tem que entender que mais coisa aconteceu. Davi põe o exército debaixo das amoeiras quietinho. Estratégia de batalha. Pessoal com a espada na mão, com a lança na mão, com o escudo. Esperando. Não sei quanto tempo. Não foi rápido. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? Às vezes a gente tem que esperar quieto. Às vezes a gente tem que esperar ali no silêncio. Jeremias fala em Lamentações: bom é para o moço, para o jovem, passar por aflição enquanto é jovem, e isso em silêncio. Uau! Está em Lamentações capítulo 3. O exército fica lá, eu não entendo muito de batalha, de guerra, mas imagina eles agachados, cada um com a sua espada, um olhando para o outro. Davi esperando. E muito provavelmente o exército filisteu perto, e ele espera ouvir uma direção de Deus nas amoeiras. Davi teve que ter discernimento espiritual para discernir o que era vento, o que era sinal de Deus. Muito provável que ventos tenham batido nas árvores, muito provável que alguns barulhos da própria selva, muito provável que tinha um ou outro soldado lá que está acontecendo? É ou não é, irmãos? Paulo ensina que no mundo há muitas vozes. Tem voz do vizinho, tem voz na igreja, tem voz da carne, tem voz na mente, tem voz da televisão, tem voz da internet, tem voz de parente. Vocês estão comigo ou não, irmãos? Tem voz para tudo quanto é lado. Agora, para que a gente rompa na nossa vida, nós precisamos ter o discernimento para ver, para entender, para ouvir a voz de Deus. Davi teve esse discernimento, e
quando ele ouviu, ele atacou e venceu os filisteus. E aí a Bíblia diz que Deus fez ele famoso, Deus fez ele vitorioso, Deus fez ele abençoado até hoje. Tanto é que aqui quase 4.000 anos, estamos 3.000 e tantos anos depois, estamos falando sobre ele aqui, irmãos. Porque ele tinha discernimento, ele sabia ouvir a voz de Deus. Irmãos, está aí um desafio importante para o cristão: saber discernir e ouvir a voz de Deus. Veja que não era a voz que ia sair do nada, né? A gente tem essa mania, cristão fica esperando aquele negócio Hollywood, aquela voz grossa falar com a gente. Às vezes eu escuto um pastor aí, na fonte, não, graças a Deus não tem muito disso não, mas um pregador aí que ele fala assim: Deus falou comigo hoje, Deus falou comigo ontem, Deus falou comigo amanhã, eu fico com uma inveja, irmãos, partindo do pressuposto que não seja mentira. Mas eu acho que tem muito pastor que fala que Deus falou com ele, que pega até Deus de surpresa. Deus falou comigo, Deus falou, eu falei? Lógico que eu estou brincando, nada pega Deus de surpresa. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? É ter discernimento, porque olha, como é que Deus falou para Davi? Através de um barulho das árvores. Jesus uma vez ensinou, dá uma olhada no lírio dos campos. Através dos lírios dos campos, através daquela flor, Jesus estava falando com os discípulos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não, irmãos? Nós precisamos ter discernimento do Espírito, quando Deus nos dá uma ordem, e obedecer. Discernimento é dom do Espírito Santo, é algo que Ele nos concede, que Ele nos dá. E eu e você, como igreja, precisamos buscar o discernimento do Espírito Santo. Sabemos ouvi-lo. E a melhor forma é através da Escritura, da Palavra de Deus. Mas Ele fala de outras formas também.